história, né, da cerveja, como que eram feitas antigamente, né? Eram leveduras selvagens. A levedura é o que faz a fermentação da cerveja, né? Aham. É o que ela vai pegar o amido, o açúcar do grão do malte de cevada, do malte que colocar lá, e vai transformar esse malte, esse açúcar, em CO2 e álcool, né? Aí quem faz, na verdade, a cerveja é a levedura. Ela pega aquele mosto, como que é o processo, né, de fabricação de cerveja, que é legal. Você tem o mosto de cerveja, o mosto da fabricação, que é quando você junta o malte com água. Aí o malte é esse grão malteado, né, que passou pelo processo de malteação. E você coloca o mosto, coloca água no mosto. Depois você tem a parte de fermentação, que é quando a levedura vai agir nesse mosto, vai transformar esse CO2 do açúcar em álcool e gás, né? E vai trazer um monte de... Dependendo da levedura, né? Que ele falou, as selvagens. As cervejas antigamente eram feitas... Hoje a gente tem duas principais famílias de cerveja, né? A Ale e a Lager, que são baixa e alta fermentação. Essa cerveja levedura selvagem são leveduras que ficam presentes assim na atmosfera. Então você vê tanques de cerveja abertos e a levedura vai lá agindo. Então é quase uma cerveja podre. Então, quando você vai ver uma cerveja dessa, ela tem prazo de validade gigante, assim. Tipo, tem uma lá em casa que a validade dela é de 2030. Caraca, bicho. É, tipo, muita coisa. E esse é o processo como era feito bem antigamente, né? Então, algumas escolas cervejeiras, principalmente belga, eles ainda fazem cerveja assim, com leveduras selvagens. Então, essa cerveja que é feita com levedura selvagem, ela vai ter um toque meio couro, meio vai lembrar coisas rústicas, sabe? Acidez, né? Vai ter mais acidez. E aí, como é que eu controlo isso? Porque vocês falaram em 4 ingredientes básicos, né? Como é que eu tenho tanta variedade de cerveja trabalhando com 4 ingredientes? É quantidade de ingrediente e tempo? E vem uma química bem grande, né? A questão do preparo dessa receita, né? Que a hora que você estiver fermentando lá, alguns segundos a mais já vai mudar todo o resultado do preparo da sua cerveja, né? Então tem um controle de fermentura, o tempo vai ficar lá no fogo, preparando essa cerveja. Então, muitas variáveis que vai determinar o sabor da cerveja no final. O principal deles é o malte mesmo, né? Que o malte ele tem esse processo de malteação. Você pega o grão, então esse cereal, molha ele para ativar. Então ele começa a germinar. Germinar vocês já fizeram aquele experimento quando estava na escola? De pegar um feijão e colocar no algodão? Sim, sim. Aí começa a surgir os caules e crescer a plantinha? Essa é a germinação. Quando começa esse processo de germinação, eles abortam. Então ele esquenta e para o processo de germinação. Aí você tem o malte. Então eles cortam esse caule, deixa só o cerealzinho ali, o grão de malte. E depois tem o processo de secagem e torrefação. Quanto mais você torra, mais escura vai ficar a cerveja. Então, o malte mais escuro, mais torrado, vai fazer a cerveja mais escura. Mais caramelizado, igual esse aqui, vai ter uma cerveja mais remete a caramelo mesmo, alguma coisa adocicada. Então, quando você vai torrando mais, vai remetendo a chocolate, a café. Então, depende do grau de torra do grão do malte, principalmente, né? E aí ele vai colocando a escala de amargor ali. Então, o amargor já vem do lúpulo, né? Ah, tá. Então o malte vai definir o malte doce. É o doce. Assim. É a parte doce que vai ser transformada E aí quando eu álcool. Coloco o lúpulo, ela cria um amargor e se torna a IPA. Isso. Por exemplo, né? Você coloca uma quantidade de lúpulo, vai mudando o estilo da cerveja, né? Mas assim, tipo, se tem lúpulo, é IPA? Não, ou não? Toda cerveja tem lúpulo, né? Ah, toda cerveja tem lúpulo? Toda cerveja tem. Algumas mais, outras menos. Algumas mais amargas, outras mais aromáticas. O lúpulo... a gente está começando a produzir até no Brasil aqui, né? Tem várias empresas começando a produzir aqui. A gente fez um podcast, inclusive, com... eu vi com o Felipe Felipe. Farias, Bem legal, Farias, cara. Da hora. Inclusive, a gente visitou do Alto Tietê, inclusive, né? o Lúpulo Alto Tietê lá. A gente visitou a produção deles lá. É bem legal. Animal, da hora. E o lúpulo, ele tem 2 tipos, né? Tem lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. Então, quando você pega essa cerveja, a IPA, normalmente, você tem bastante lúpulo nela, vai ser amarga. E normalmente eles jogam o lúpulo no final do processo, quando acabou a cerveja, deixa o lúpulo lá que faz o dry hopping. Aí ela fica mais aromática. Só um perfuminho, né? Daí você vai sentir o aroma da cerveja, ela vai ter bem mais aromas mesmo diferentes. Entendi.